Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É Deus que me ajuda, é o Senhor quem defende a minha vida. Senhor, de todo o coração, hei de vos oferecer o sacrifício e dar graças ao vosso nome, porque sois bom. Conferir Salmo 53, versículo 6.8. Hoje, na liturgia, a gente vai ver o profeta denunciando o comportamento daqueles que se gloriam de frequentar o templo do Senhor, mas ao mesmo tempo cometiam uma série de injustiças. E no Evangelho nós somos convidados a cultivar o trigo da justiça e do amor fraterno na parábola do joio. Façamos o nosso ato de contrição. Vamos fazer o nosso pedido de perdão comunitário, pedindo perdão a Deus por todas as vezes que erramos, no sentido dessa escolha de temos a oportunidade de fazer o bem e não fazemos. Isso se chama o pecado da omissão. Vamos pedir perdão a Deus. Senhor, meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me nunca mais vos tornar a ofender. E espero alcançar o perdão de minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia. Amém. Coloque a mão no coração e diga comigo: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. E com esse espírito de acolhimento a esse dia tão especial, vamos pedir que Deus nos faça nascer em nós o amor, a semente do trigo que é o amor. Façamos nosso ato de amor a Deus, pedindo que Ele faça enraizar em nós a semente do bem e não a semente do mal, a semente do amor e não a semente do ódio. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável. E antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 7, versículos de 1 a 11. Palavra comunicada a Jeremias da parte do Senhor. Põe-te à porta da casa do Senhor e lá anuncia esta palavra, dizendo: Ouvi a palavra do Senhor, todos vós de Judá, que entrais por estas portas para adorar o Senhor. Isto diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: melhorai vossa conduta e vossas obras, que eu vos farei habitar neste lugar. Não ponhais vossa confiança em palavras mentirosas, dizendo: é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas se melhorardes vossa conduta e vossas obras, se fizerdes valer a justiça uns com os outros,
não cometerdes fraudes contra o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, e não andardes atrás de deuses estrangeiros para vosso próprio mal, então eu vos farei habitar neste lugar, na terra, que dei a vossos pais desde sempre para sempre. Eis que confiais em palavras mentirosas, que para nada servem. Como? Roubar, matar, cometer adultério e perjúrio, queimar incenso a Baal e andar atrás de deuses que nem sequer conheceste. E depois vindes à minha presença nesta casa em que meu nome é invocado e dizeis, nenhum mal nos foi infligido, tendo embora cometido todas essas abominações. Acaso esta casa em que meu nome é invocado tornou-se a vossos olhos uma conversa de ladrões? Eis que também eu vi, diz o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 83. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Reze comigo. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Minha alma desfalece de saudade e anseia pelos atos do Senhor. Meu coração e minha carne rejubilam e exultam de alegria no Deus vivo. Reze comigo. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Mesmo o pardal encontra abrigo em vossa casa, e a andorinha lhe prepara o seu ninho para nele seus filhotes colocar. Vossos altares, ó Senhor Deus do universo, vossos altares, ó meu Rei e meu Senhor. Reze comigo. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Felizes os que habitam vossa casa, para sempre haverão de vos louvar. Felizes os que em vós têm sua força, caminharão com um ardor sempre crescente. Reze comigo. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Na verdade, um só dia em vosso templo vale mais do que milhares fora dele. Prefiro estar no limiar de vossa casa a hospedar-me na mansão dos pecadores. Reze comigo. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Acolhei docilmente a palavra semeada em vós, meus irmãos. Ela pode salvar vossas vidas. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 21. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro, até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados.
Reflexão da palavra. Na primeira leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 7, versículo de 1 a 11, o profeta vai denunciar o comportamento daqueles que estavam se gloriando de frequentar o templo do Senhor, mas ao mesmo tempo cometiam uma série de injustiças. E a gente sabe que como pessoas muitas vezes se utilizam do templo do Senhor para esconder suas faltas, não é verdade? Pessoas que até se dizem convertidas, que se utilizam do templo para enganar e continuar cometendo seus delitos, se escondendo pela capa do templo. E a data dessa proclamação, onde Jeremias vai denunciar essa atitude, foi em 609, mais ou menos, por volta desse ano, antes de Cristo, no início do reinado de Joaquim. E assim a palavra foi comunicada a Jeremias da parte do Senhor: melhorai vossa conduta e vossas obras, que eu vos farei habitar neste lugar. Deus requer isso de cada um de nós também, melhorar a nossa conduta antes da prática de uma religiosidade, que muitas vezes essa prática da religiosidade não condiz com a nossa prática de vida. Há essa falta de coerência. O templo não foi feito para enterrar nossos pecados, nem para escondê-los, mas para corrigi-los. Jeremias está justamente a denunciar essa prática dessa falsa religiosidade. Essa passagem é conhecida como o Sermão do Templo, onde o povo cometia esse deslize. Devemos cuidar, sim, devemos cuidar do templo, mas a partir da nossa conduta. E o templo deve ser o nosso coração primeiro. Antes de zelarmos pelo templo, pedra, feito por mãos humanas, tenhamos um templo santo dentro de nós. Essa é a lição e é a condição desta passagem hoje. E assim o povo estava supondo que uma boa prática de religiosidade era garantia para a justificação de suas práticas abomináveis. Tem pessoas que vivem até nessa enganação hoje e dizem até assim: eu sou salvo, porque simplesmente estão aderindo a uma prática religiosa. Ser salvo não quer dizer estar hoje, amanhã na igreja e amanhã, no outro dia, fazendo mal. Se praticava uma religiosidade visando a garantia de que, ao praticar o mal, nenhum mal viria contra mim, porque eu estava indo na igreja. Eu posso praticar o mal, as abominações, porque eu já sou salvo. Por isso, dirá Deus na boca do profeta: melhorem vossas condutas e vossas obras, fazendo valer a justiça uns para com os outros. Não cometam fraudes contra o estrangeiro, o órfão e a viúva. Não derrameis sangue inocente neste lugar. Existem pessoas, não é verdade, que se dizem crentes até e que cometem até crimes, derramam sangue inocentes. Tenhamos cuidado com o tipo de pessoas que dizem: eu sou crente. Vamos fazer como Jeremias denunciar. Essa prática não deve ser aceita no templo de Deus. Não deis atrás de deuses estrangeiros para vosso próprio mal. Os deuses estrangeiros, como sempre dizemos, eram as práticas abomináveis, tolerância de imagens estrangeiras em troca de favores de dinheiro. E aí, por cima desses outros crimes, roubar, matar, cometer adultério, estava se tornando um costume. Tenhamos cuidado. Tem pessoas que entram nessa enganação. Eu vou praticar o mal aqui dentro, amanhã eu vou me converter, vou estar dentro da igreja, direito novamente. Pratica o mal, levando em conta o grande amor, a misericórdia de Deus, é um pecado grave. E no versículo 11 se dirá: acaso esta casa em que meu nome é invocado tornou-se a vossos olhos uma caverna de ladrões? Eis que também eu vi, diz o Senhor. Tenhamos cuidado para não fazer justamente da casa de Deus uma caverna de ladrões. Isso vale para os nossos corações também.
Porque Deus, como uma parábola do joio, logo adiante nós vamos ver, Deus vai sondar nossos corações. Vale também para as nossas vidas essa passagem de hoje de Jeremias. E eu devo me perguntar, e eu, como tenho vivenciado minha prática religiosa? Tenho sido coerente com minhas práticas? E no Salmo responsorial, um salmo felicíssimo, nós cantamos no Salmo 83, quão amável é Senhor, ó Senhor é vossa casa. Justamente respondendo à primeira leitura de como devemos entrar na casa do Senhor, acerca do templo. Minha alma desfalece de saudades e anseia pelos atos do Senhor. Meu coração e minha carne rejubilam e exultam de alegria no Deus vivo. Felizes os que habitam vossa casa. Para sempre haverão de vos louvar. Tenhamos essa missão de caminhar com ardor sempre crescente nas virtudes, praticando a verdade, praticando os ensinamentos de Deus. Aí vale a pena nós estarmos na casa de Deus, não escondendo os nossos erros, sujando a casa de Deus, mas buscando hospedar-se na mansão de Deus e evitando estar na mansão dos pecadores. Muitas vezes é isso que se torna um templo quando não está sendo cuidado. Às vezes o nosso coração, às vezes o templo mesmo. Deus, Ele é amável, Ele nos perdoa, mas Ele quer a nossa casa arrumada, o nosso coração e o nosso templo. No Evangelho de Mateus 13, 24 a 30, Jesus vai contar outra parábola. E aí vem aí a parábola do joio. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E essa passagem vale para cada um de nós, que somos convidados a semear o trigo e não o joio. E devo me perguntar, e eu tenho semeado o trigo ou o joio no meio do trigo? Com quem eu me identifico? Com o trigo ou me identifico com o joio? Os empregados vão perguntar ao proprietário: plantastes boa semente, de onde veio então o joio? O joio nasce a partir de quando a gente dorme na nossa vida. Aí vem as mais inclinações do nosso coração, onde nós deixamos crescer no meio do trigo do nosso coração a semente do mal também. Deixemos crescer justamente a semente do bem e vamos todo o tempo arrancando, fazendo assim com cuidado, tirando, não deixando crescer a semente do mal. E é isso que Deus quer trabalhar em nós. Que nós tenhamos sempre, cada dia, na nossa missão, a opção de sempre nos deixar pelo Espírito, dominar pelo Espírito do bem, para trabalhar com aqueles que trabalham pelo bem. A sociedade, ela é formada de pessoas boas e de pessoas más. São Francisco de Assis dizia: a maldade é uma doença. Portanto, vamos com a semente do bem, trabalhar o lado humano das pessoas que precisam ser trabalhadas. Muitas vezes, as pessoas, elas estão justamente sufocadas tanto pela semente do mal, que já se tornaram o fermento do mal. Tenhamos cuidado. Somos todos convidados a cultivar o trigo da justiça, do amor, da fraternidade. Essa é a nossa missão. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar e ser consolado. Compreender e ser compreendido. Amar e ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração hóstia celestial.
Ó hóstia celestial, enche meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma. E que pela santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Já rezou o rosário hoje? Vou deixar o link do Rosário da Chama de Amor do Imaculado Coração de Maria. Cada Ave Maria assim rezada tem o poder de cegar o maligno. Cada 3 Ave Marias tem o poder de libertar uma alma do purgatório. Isso não são promessas minhas, foram promessas da aparição de nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora a Elizabeth Kilderman na Hungria em 1961. Esta aparição tem aprovação eclesiástica local. Portanto, vamos fazer as Ave Marias como Nossa Senhora pediu. Cada Ave Maria, com cada Ave Maria que rezarmos, nós vamos queimar o fogo do ódio com o fogo do amor. Essa é a intenção de rezarmos esse rosário. Fazer com que o ódio que está no mundo hoje inflamado seja apagado esse fogo do ódio com o fogo do amor. Rezemos, portanto, todos os dias. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo o seu like. Inscreva-se, toque no sino das notificações. Compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezar por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima, Jesus misericordioso. Eu confio em vós. Salve lírio branco da Santíssima Trindade, rosa brilhante que embeleza o céu. Salve Santa Mãe de Deus.